Bom dia, Deus te abençoe. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Quero dizer para você que neste dia que está começando, o Senhor ele já proveu tudo aquilo que você precisa. O Senhor já deu ordem aos seus anjos para estar aí com você na tua casa, cuidando da tua vida, da tua família, trazendo paz, trazendo proteção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus 27. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela palavra desta manhã que nós vamos ler. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, nos dê compreensão, que o Senhor nos encha com teu Espírito Santo, que o Senhor derrame um azeite fresco, novo, sobre a nossa cabeça, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento da tua palavra, porque nós queremos viver e praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar você que amanhã é o nosso jejum, então amanhã nós temos o seguinte propósito do jejum: buscar a presença do Senhor e andar na sua palavra, como sempre, cada dia mais alinhado a Deus. Amém? Orar pela igreja, pelas famílias, pelas ovelhas, pelos pedidos de oração como igreja. Nós vamos estar orando, vamos estar buscando o Senhor amanhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero também lembrar você que o meu WhatsApp está aí na descrição. Se você precisar mandar mensagem, precisar falar comigo, é só pegar na descrição. E se não conseguir, é só pedir lá nos comentários desse vídeo que eu vou mandar para você. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos ler então o texto que está lá em Mateus 27. Nós vimos que Jesus ele foi entregue ao governador Pilatos, esse governador romano, que no final entrega Jesus para ser crucificado. Então Jesus agora, no 27, a epígrafe do texto aqui diz: Jesus é entregue aos soldados. E diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Então, os soldados levaram Jesus lá para o pretório, que na verdade é o que é chamado de a Fortaleza Antônia, amém? Despojando-o das vestes, cobriram com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. E na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam. E o que eles diziam? Salve, Rei dos Judeus. E ainda cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. O que nós podemos entender nesse texto aqui? Que primeiro Jesus, quando ele foi preso pelos judeus, foi levado lá para a casa de Caifás. No primeiro momento que ele então é condenado e é entregue lá aos homens de Caifás, lá, aos seus serventuários, eles também escarnecem de Jesus, mas eles escarnecem de Jesus como profeta. Amém? Porque eles não reconheciam ele como filho de Deus. E aqui agora os soldados romanos, eles escarnecem de Jesus como rei. Então ele foi escarnecido como profeta e ele agora é escarnecido como rei. Amém? Suportando tudo isso. Sempre que nós lemos este final aqui de Mateus, capítulo 27 e 28, nós temos que lembrar que Jesus faz tudo isso por mim e por você. Nós temos que nos ver aqui. Amém? Ver aqui que tudo isso é por nossa causa. Amém? Pelo amor de Deus, por mim e por você. Por o quanto Ele nos ama, em nome de Jesus. Amém? Então, eles levam eles lá no versículo 32, ao saírem, os levaram para ser crucificado, então ele vai levando a sua cruz, carregando a sua cruz, e ao saírem encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Possivelmente Jesus estava muito cansado, amém? Jesus já estava, não tinha mais forças, porque ele sofreu muito, amém? Colocaram aquela coroa de espinhos na sua cabeça, que os espinhos eles perfuravam, amém? Em nome de Jesus, a sua pele, a sua cabeça, eles colocaram nele e batiam com caniço ainda nessa coroa. Eles surraram Jesus, eles chicotearam, Jesus foi chicoteado, ele apanhou, amém? Ele sofreu ali no nosso lugar. E então, aqui nesse versículo 32, Jesus ele já não tinha mais força para levar a cruz. Então, pegaram alguém no meio da multidão que estava passando, alguém que estava passando ali,
para carregar a cruz de Cristo. E agora nós vamos ler sobre a crucificação. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Esse vinho com fel era também uma espécie de sedativo. Mas Jesus ele não bebe, sabe por quê? Porque ele veio para sofrer totalmente pelos nossos pecados. Ele não fugiu, amém? Nem nesse momento de cumprir o seu propósito, de sofrer por mim e por você, pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos resgatar novamente, para que nós possamos ser feitos filhos de Deus, como diz João capítulo 1, verso 12. A todos os que o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus ele não aceitou aquele vinho com fel, porque fel era um sedativo. Amém? Era amargo e era um sedativo. Então ele não bebeu porque ele veio para cumprir o seu propósito. Em nome de Jesus. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Veja, essa morte da cruz era uma morte terrível e era uma morte humilhante. E era uma morte, ela era destinada a crimes, preste atenção, militares, políticos e de rebeldes. Amém? Daqueles que provocavam rebeliões. Então ele era para crimes militares, para crimes políticos e para crimes de rebelião. Se você abrir a tua Bíblia, lá em Deuteronômio 21, 22, 23, capítulo 21, verso 22 e 23, e é importante esse texto, porque nós vamos entender que, lendo esse texto, algo muito importante. Deuteronômio 21, verso de número 22 e 23. Olha o que diz a palavra de Deus lá, nesses dois versos. Eu vou ler os dois versos. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, numa cruz, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto que for, agora aqui que é o importante, porquanto que for pendurado no madeiro, é maldito de Deus. Veja, os romanos foi vamos dizer assim, o poder que aplicava essa pena máxima. E esta pena máxima, ela era exatamente o que a palavra de Deus dizia, que aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito de Deus. Então, o Senhor ele envia, todas as coisas acontecem, como diz a palavra, na plenitude dos tempos, no tempo certo. Onde Jesus ele vai para o madeiro, para levar o meu e o teu pecado, e ali se tornar maldito de Deus. E agora você entende a angústia e a tristeza de Jesus no Getsemane, não por causa do sofrimento que ele ia passar, mas por causa disso. Amém? Nós começamos a entender, a compreender tudo isso que foi feito, tudo que Jesus fez, todo o sofrimento de Jesus. E eu quero convidar você agora sim a voltar lá para Mateus 27, versículo de número 35. Amém? Nós falamos aqui rapidamente, mas eu creio que você já pôde compreender, amém? Entender a palavra aqui sobre a cruz. A Roma, os romanos eram que aplicavam esta pena máxima, que era exatamente essa pena humilhante, essa pena terrível, e que para Roma era destinada, veja, nós lemos lá de Deuteronômio, mas para Roma ela era destinada somente para crimes militares, políticos e de rebeldia, de rebelião. Então, eles aplicaram este crime para Jesus porque ele se dizia ser rei dos judeus. Amém? Nós poderíamos traduzir por fazer a sedição política. Amém? Era isso que Jesus foi condenado pelos romanos. Pelos romanos. Por isso que tinha aquela placa em cima dele, que outro dia eu comentei sobre isso, que aquela era a acusação dos romanos, onde diz ali Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Resumidamente, né? Amém? Era a acusação dos romanos. Era o que a lei era a lei que estava sendo aplicado porque ele era considerado um rebelde. E aí nós levantamos uma outra questão. Duas, na verdade. A primeira é que essa mesma cruz é que Jesus disse que nós temos que tomar, carregar nossa própria cruz para seguir Jesus.
Nós temos que estar disposto a carregar a nossa cruz, a tomar a nossa cruz. E essa cruz, muitas vezes, ela nos traz uma situação de humilhação. Nós somos humilhados por causa dela. Amém? Zombam de nós por causa dela, por crer em Jesus, por seguir a palavra de Deus, por seguir os seus mandamentos, mas Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E é dessa cruz que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma cruzinha, amados, dessa que o pessoal carrega aqui no pescoço. Amém? Ou de uma cruz para carregar na mão, como um brinquedo. Não, amados, é uma vida. Nós estamos falando de viver o Evangelho. Amados, todos os que querem viver o Evangelho piamente vão ser perseguidos. É o que a palavra de Deus diz. A segunda questão aqui, amados, então essa é para nós. A segunda questão aqui que eu quero que você entenda é que as pessoas acham que aquelas 2 homens que foram crucificados com Jesus eram só ladrões. Eles não eram ladrões. Eles eram rebeldes. Amém? E para que eles eram, talvez o termo melhor, eles eram revolucionários. Eles não eram só ladrões como as pessoas, porque a cruz não era destinada para ladrão, por Roma. Amém? Nós já vimos, a cruz era destinada para militares, para crimes militares, políticos e de rebelião. Então aqueles 2 homens, eles não eram 2 ladrões, simplesmente. Eles eram mais do que isso. Amém? Eles eram mais do que ladrões, eles eram revolucionários. E possivelmente crucificaram todos juntos, como se tivesse ali uma associação entre eles. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, amados, nós precisamos compreender que Jesus, ele passou por toda essa dor, por todo esse sofrimento, por toda essa humilhação, porque ele ali estava carregando sobre ele todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Eu não terminei de ler aqui ainda, né, amados? Vamos ler aqui. Todos os nossos pecados. Vamos voltar lá para o texto, versículo 25, nós lemos. Nós vamos ler agora o versículo 35. Depois de o crucificarem, nós já lemos, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, assentando ali o guardaram. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Amém? E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então já falamos sobre isso. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo, ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Então as pessoas zombavam dele, as pessoas não entendiam que o santuário que ele estava falando não era aquele santuário de pedra construído por homens, mas era o próprio Senhor Jesus, porque ele era maior do que o templo. Ele falou isso, nós aprendemos isso enquanto lendo o Evangelho de Mateus, amém? De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. E ainda diziam mais, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Aqui diz a palavra do Senhor que nós lemos hoje. Amém? Em nome de Jesus. Jesus estava carregando ali, amados, os nossos pecados. A ira de Deus estava sobre ele. A ira de Deus estava sobre ele, amados. A ira de Deus agora estava sobre Jesus, porque ele estava levando os nossos pecados. Os pecados que eram nossos foram colocados na conta de Jesus, foram atribuídos a ele ali, porque ele quis nos salvar, porque o Pai nos amou de tal forma que entregou seu Filho unigênito. Amém? Para nos salvar, para morrer a nossa morte, para nos dar a vida eterna. Amados, nós não podemos rejeitar esse convite, esse chamado à vida eterna por meio de Jesus. Por isso que ele diz que todo aquele que nele crê será salvo e aquele que não crê já está condenado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar nesta manhã, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa encher o nosso coração com o teu amor. Senhor, nós queremos viver a tua palavra que diz que tudo está resumido em amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração,
de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de nosso entendimento e de amar o próximo como a nós mesmos. Por isso, Senhor, enche o nosso coração de amor. Enche-nos com a Tua presença. Senhor, nos ensina cada dia mais, porque nós queremos andar contigo todos os dias. Nós não queremos desprezar esta obra que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim, por você, em nome de Jesus, por nós. Amém? Oh Deus, vai abençoando cada família aqui representada nesse dia, vai derramando do Teu poder, da Tua unção, vai derramando da Tua graça poderosa, do Teu amor, da Tua, Senhor, da Tua vida, em nome de Jesus, sobre cada um. Oh Espírito Santo, vem sobre todos nós. Abençoa as famílias, abençoa o trabalho do Teu povo, abençoa a saúde do Teu povo, em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que ali na cruz, preste atenção, Isaías 53:4 diz que o Senhor levou na cruz do Calvário toda dor, toda enfermidade, toda maldição. Receba agora a cura em nome de Jesus. Que toda dor, que toda enfermidade e que toda maldição que está na tua vida saia agora na autoridade do nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, o nome que tem todo o poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito nesse dia, em nome de Jesus. Não esqueça, amanhã nós temos o nosso jejum. Não esqueça também de dar like, não esqueça de compartilhar com quem você ama. E não esqueça, em nome de Jesus, de colocar os teus pedidos de oração, porque nós sabemos o quanto ele é importante. Coloca lá nos comentários desse vídeo e nós vamos orar por todos eles em nome de Jesus. Tem um link também na descrição. Ali onde tem o WhatsApp, tem embaixo um link que se você clicar lá, você pode enviar o teu pedido de oração, você que quer discrição. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.